E a gente já vai seguir falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. Antes, uma informação que a gente repercute na sequência, inclusive, ainda nessa edição aqui do Pingos. No Rio de Janeiro foi decidido que não haverá carnaval de rua. Os blocos de rua não desfilarão no Rio de Janeiro. Uma decisão que foi confirmada há poucos instantes. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes para você. E nesta terça-feira, a jornalista da Globo News, Miriam Leitão, avaliou como um exagero e extravagância o ato de trazer o cirurgião do presidente Jair Bolsonaro das Bahamas para atender a um problema de saúde que, para ela, nunca pareceu grave. Na avaliação da jornalista, o chefe do executivo poderia ter sido atendido por médicos que já se encontravam no hospital Vila Nova Star, onde ele permanece internado. Aspas. Parece muito exagerado ter que trazer um médico das Bahamas para avaliar um problema que desde o começo nunca pareceu grave. Esse custo de trazer o médico achei meio extravagante para ver o presidente dizer que está tudo bem, que já não vai precisar de cirurgia. É ótimo que não vai precisar de cirurgia, mas desde o começo não pareceu um caso de gravidade. Foi o comentário feito pela jornalista Miriam Leitão. Fiuza. Vitor, eu não tenho nenhum juízo a fazer sobre esse comentário, né? Só dizer que, evidentemente, é um tipo de avaliação ou de aferição de necessidade ou não, muito pouco compatível com a função da pessoa, né? Entra no nível especulativo, né? No nível de leviandade em relação, né, a uma questão delicada de saúde. Então, não tem muito o que comentar. Eu só vou trazer o contexto disso, né? Quer dizer, de fato, infelizmente, e eu digo isso lamentando muito e torcendo para que isso se reverta, infelizmente, jornalistas importantes e veículos importantes de comunicação desse país, aos quais devemos muito, e eu pessoalmente me sinto devedor, eles mudaram de finalidade, né? Eles mudaram de função. Então, em vez de fazer jornalismo, apareceu um ativo panfletário. E o antibolsonarismo é só aí a hipnose da vez. Aliás, o Fora Temer precedeu o antibolsonarismo de maneira igualmente inflamada e leviana, né? Se montou uma tentativa de derrubada do presidente da República, como eu costumo lembrar, que não pode ser esquecido. E teve de parte da imprensa, outrora gloriosa imprensa, esse tipo de ação que deixou de ser notícia, deixou de ser opinião, deixou de ser análise. E eu não digo nem ativismo, isso não é ativismo, isso é uma diretriz de mercado equivocada, estreita, obtusa. A ideia de que você vai criar um alvo, o mal encarnado, absoluto. E eu estou dizendo que foi igualzinho com o Temer, só para o pessoal não ficar achando que aí a questão, o parâmetro é Bolsonaro, não é não. E envolve também outros temas que não sejam políticos, que sejam, por exemplo, na pandemia, a gente está vendo aí, criam as vacas sagradas e saem loucamente repetindo, criando sustentações. É como se fosse uma advocacia mal exercida, né? Aquele advogado que em vez de trazer a razoabilidade, né, de uma defesa de algum direito que ele veja no seu cliente, ele vai criar histórias para inocentar. Então, é um pouco isso que eu assinalo e lamento, desejando que a gente saia desse ambiente, porque esse ambiente, né, quer dizer, a imprensa, a grande imprensa, assim conhecida, ela ainda é referência para muita gente, né? E nesse caso, eu acho que tem pouca consequência, a não ser o mau gosto, a não ser a leviandade, etc. Mas em outros casos, por exemplo, questão de política sanitária, você eleger panfletos, vacas sagradas, aí você desinforma de uma maneira bem mais grave. Eu espero que a gente passe por essa onda lamentável da imprensa, que não é só brasileira, né, da imprensa mundial hoje em dia. Augusto Nunes, já com a gente aqui também. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. É mais um comentário infeliz, né? É uma jornalista que trata de economia. Agora passou a tratar de questões médicas. Esse mesmo pessoal vê extrema gravidade em qualquer surto de Covid, né? Por menos letal que seja a variante.
e acha que o que tem o Bolsonaro não justifica a convocação de um médico, o médico que tratou dele desde o começo. Pois bem, eu vi como ficou o ventre do Bolsonaro. As sequelas são visíveis, ele ficou deformado. A facada, ela atingiu uma região a milímetros, tá, de órgãos aí que, se atingidos, aí provocariam a morte. E eles acham que isso aí é um cuidado extravagante. Agora, defender passaporte sanitário até para bebê de colo não é. Não é. Esse tipo de prevenção que eles tomam contra a Covid, não é. Eles vão estar andando com máscara no rosto em 2052 ainda, né? Se deixarem, e exigindo que os outros também usem. O Bolsonaro, que já sofreu 4 cirurgias de risco elevado, esse não pode chamar o médico. Aí é torcer pela morte mesmo. Ana. Bom, Vitor, em relação a essa jornalista, eu aí até me recuso a comentar sobre ela, porque não há mais jornalismo, não há mais opinião, não há mais análise, né? Esse tipo de personagem aí, como essa senhora, eles moram agora num universo paralelo que não existe. Você fazer análises, você ser oposição até, você pode ser um jornalista mais alinhado com a esquerda no Brasil, fazer oposição e criticar algumas ações do governo, todas, né, mas que você critique com o mínimo de bom senso e não com uma fantasia, né? Essa senhora, e assim como outros tantos militantes da imprensa hoje, eles vivem num universo paralelo de fantasia, que não existe. E isso não é um fenômeno, como o Fiuza disse, isso não é um fenômeno só no Brasil. Algumas pessoas, às vezes, eu vejo que falam, você sempre traz algum ponto dos Estados Unidos, mas é que aqui no Brasil, não é que aqui no Brasil. Hoje a gente vê que está tudo muito interligado e é preciso prestar atenção no que acontece em outros países, porque com a globalização, esses movimentos eles se tornam muito próximos, né, e acontece de forma com efeito cascata em vários países. Nós temos falado aqui desde quando Donald Trump foi eleito em 2016, né, depois dos 3 anos que ele passou, aí, 4 anos sendo atacado pela oposição, principalmente no ano passado, o ano de eleição presidencial americana, nós vimos um antitrampismo absurdo aqui nos Estados Unidos e estamos presenciando, estamos vendo que o mesmo caminho está sendo traçado no Brasil. De maneira alguma estamos comparando Bolsonaro com Donald Trump, estamos comparando, e aqui sempre fizemos isso, até para que nós nos alertemos, né, ali no caminho da nossa eleição presidencial, sobre esse cenário político, né, essa histeria, essa imaturidade, essas análises imaturas que já saíram até do âmbito de torcida, porque agora enlouqueceram. Né, e nós vivemos isso aqui nos Estados Unidos durante todo o ano de 2020, onde o antitrampismo absolutamente cegou, trouxe uma cegueira inacreditável a jornalistas famosos, inclusive, e agora, nesse ano de 2021, né, agora 2022, 2021, já com Joe Biden aí na Casa Branca, parece que não há mais nenhum problema nos Estados Unidos. Eu estava até anotando aqui algumas coisas que jornalistas de grande porte aqui nos Estados Unidos falaram. Agora, no final do ano de 2021, nós temos aqui testemunhado um dos piores números da inflação americana dos últimos 30 anos, e nós temos visto jornalistas falando que inflação alta pode ser boa, que a crise nos portos nos Estados Unidos, né, que trouxe aí uma falta de produtos, as prateleiras vazias no final de ano, que isso pode ser bom para frear o capitalismo. Ou seja, infelizmente, o antitrampismo e o antibolsonarismo estão cegando, aí, deixando completamente à deriva personagens importantes da imprensa no Brasil, da imprensa norte-americana,
e cabe aqui a gente fazer as nossas análises e às vezes até ignorar, porque não fazem mais análises, estão apenas aí de pompom na mão, fazendo torcida para o quanto pior, melhor no Brasil.